Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem foi então feriado nos Estados Unidos, portanto fim de semana prolongado, e hoje tivemos aqui uma sessão asiática mista, portanto como podemos ver com o Nikkei a cair cerca de 1,30, o índice australiano também a cair 0,17 e os índices chineses a valorizarem 0,45 e 0,21 respectivamente. Nos Estados Unidos também para já perspectiva-se uma abertura ligeiramente em baixa dos respectivos índices, com os futuros a caírem 0,39 no caso do Nasdaq e o que menos cai, o Dow Jones, cerca de 0,20, e na Europa também um sentimento ligeiramente negativo, exceções feitas ao índice austríaco e ao índice República Checa, com valorizações em torno dos 0,25%. Olhando para o calendário macroeconómico de hoje, a sessão é marcada então pela decisão de taxa de juros por parte do RBA. O RBA acabou por manter a taxa de juros inalterada, aliás, como já era esperado. O que não era esperado era que avançasse então com o tapering, com a redução da compra de ativos. O RBA manteve então a ideia de reduzir as compras semanais de títulos governamentais de 5 mil milhões de dólares para 4 mil milhões, mas também decidiu alterar o horizonte temporal para o fazer, portanto estendendo um pouco esse horizonte temporal no tempo, de modo a compensar o impacto da variante Delta que acabou por ter na recuperação económica do país, depois das várias medidas restritivas e confinamentos impostos em várias cidades. Com isso, vimos aqui o AUD, o dólar australiano, a valorizar naquele preciso momento cerca de 25 pips, já iremos ver daqui a pouco, mas acabou depois por ceder e devolver esses ganhos ao mercado, iniciando então um movimento de queda suportado pela valorização do dólar americano. De resto, no dia de hoje, produção industrial na Alemanha, que saiu melhor que o esperado, referente ao mês de julho. Se compararmos com junho, uma subida de 1%, esperava-se 0,7%, e se compararmos com julho do ano passado, uma subida de 5,7%, esperava-se um valor de 5,1%. Também o PIB na zona euro do segundo trimestre, que saiu melhor que o esperado, e o ZUI, indicador de sentimento económico, que saiu pior que o esperado na Alemanha, 26,5%, esperava-se 31%. Já iremos ver então de que modo é que teve impacto nos mercados. Olhando aqui para o mercado de criptomoedas, a Bitcoin está neste momento aqui a retestar ou a testar aqui este suporte muito importante dos 50.400, é uma zona muito importante que serviu de resistência aqui à cotação no dia 23/8, por duas vezes no dia 2 de setembro, aqui no dia 3 fez um falso breakout, finalmente conseguiu quebrar no domingo e hoje, dia 7, a fazer então um reteste, portanto parece-me ser uma zona espetacular, uma zona muito interessante para compras de Bitcoin. Aliás, a 15 minutos começamos aqui a ver alguma pressão compradora. Já o Ethereum, também numa ótica de curto prazo, está aqui apoiado neste suporte intradiário dos 3.700 dólares. Olhando para o mercado de Forex, que acaba por ser, na minha opinião, um dos mais interessantes no dia de hoje. Vemos o dólar a ganhar força. Se o dólar conseguir quebrar aqui os 92,30, temos espaço para continuar a evoluir positivamente. Recordo que numa ótica de longo prazo negocia aqui empardado entre esta resistência dos 93,20 e o suporte dos 91,85. Portanto, se quebrar esta zona, poderá eventualmente vir aqui aos 92,75 ou mesmo aqui à resistência superior, ao limite superior, nos 93,15. E com isso, olhando para os vários pares, conseguimos ver, por exemplo, no euro-dólar, poderemos ter um trade interessante caso o euro-USD quebre os 1,1856 para shortar, ou se quebrar aqui os máximos nos 1,1895 para comprar. Libra-dólar, um trade também muito interessante, ativou aqui um cabeça e ombros esta manhã, com um target de cerca de 70 pips. Neste momento já ativou esse padrão e está a vir para baixo, portanto poderá ser um trade também realmente muito interessante. Euro-Libra no limite superior deste seu range também não parece tão interessante. O AUD, tivemos aqui então esta vela que esta madrugada teve aqui um disparo de 25 pips quando da decisão do RBA e depois acabou por fechar praticamente no valor de abertura e deu início a este movimento de queda impulsionado pela valorização do dólar americano. Também o NZD-USD para já em queda, poderá vir estar aqui os 71 cêntimos. O Iene continua a perder força, tanto em relação ao euro como em relação à libra, como também em relação ao dólar. E o dólar CAD mantém-se em alta, depois de ter ativado aqui um padrão de fundo ao quebrar os 1,2557.
acelerou, neste momento nos 1,2580, é uma resistência importante, vamos ver se conseguirá ou não ultrapassar esta zona em alta. Olhando para o mercado acionista, o DAX, apesar do ZUI ter saído bastante fraco, encontra-se neste momento a recuperar. O ZUI foi aqui às 10 da manhã, agora parece ter encontrado aqui algum suporte nos 15.875. A tendência continua a ser de subida no longo prazo. No curto prazo estamos numa lateralização no DAX e, portanto, devemos negociar aqui este range. Na minha opinião, poderemos shortar no limite superior e comprar no limite inferior, ou então negociar apenas o breakout em alta ou em baixa deste range. Eurostoxx 50 também para já em alta. O SP500 poderá dar aqui um ponto de entrada interessante se vier a retestar mais uma vez, pela quinta vez, esta linha de tendência ascendente que tem vindo a suportar a cotação desde o final do mês de agosto. A mesma coisa para o Nasdaq, aqui na zona dos 15.575. O Dow Jones, dos índices que menos cai no dia de hoje, mantém-se bastante lateral, e o Russell 2000 também em alta, portanto já vimos ontem que o target poderá ser aqui na zona dos 2.340 e qualquer aproximação aqui ao 2.250 poderá dar um bom ponto de entrada. O petróleo bastante parado, nos 68 dólares. O API, uma vez que foi feriado nos Estados Unidos no dia de ontem, será amanhã, terça-feira, à noite, e o ouro e prata para já pressionados então também devido ao dólar americano estar a valorizar. O VOLX mantém-se aqui entre os 18 e os 19 pontos. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.